Você sabia que o Bob Esponja é uma celebridade não só no mundo real, mas também entre os próprios desenhos animados? O Calça Quadrada tem uma legião de fãs nos 5 continentes e também nas animações mundo afora. Se você curte The Loud House, talvez nem tenha percebido, mas o Bob aparece algumas vezes nos episódios do desenho. Isso rola no episódio intitulado Deixado no Escuro. Nele, o Lincoln lembra que todo domingo à noite suas irmãs brigavam pelo controle da televisão. E enquanto isso, vários canais vão passando aleatoriamente na TV. E em um deles a gente consegue ver claramente o desenho do Bob Esponja e do Patrick Estrela. Já era de se esperar que os Loud gostassem de ver o desenho da Esponja Atrapalhada, já que os dois shows são animações da Nickelodeon. Me diz se essa não foi uma sacada genial. Olha, Nickelodeon tem que dar um aumento de salário pro pessoal do marketing, hein? Além desse episódio de The Loud House, existem muitas outras aparições e referências à esponja do mar mais famosa e querida da TV, pra gente conferir e se divertir demais. Então, pega a pipoca e o seu caracol de estimação, que tá começando mais um Team Videos. E por falar em Nick, esse canal já nos presenteou com animações inesquecíveis, que marcaram a infância de muita gente e que continuam divertindo as novas gerações até hoje. Um desses desenhos que ficaram na história com certeza é Padrinhos Mágicos, que conta as aventuras de Timmy Turner, Cosmo e Wanda. Mas e se eu te contar que o nosso querido Bob Esponja também já fez uma aparição nesse desenho? Isso aconteceu no episódio Armadilha Tecnológica. E não é bem uma aparição, tá mais para uma referência a ele feita pelo desenho. Na cena em que vemos várias crianças usando o celular, entre elas aparece uma que é simplesmente idêntica ao Bob Esponja. Mas tem um detalhe, se trata da versão humana dele. Tudo é exatamente igual, os dentes, os olhos e até a roupinha com a gravata vermelha. Isso que eu chamo de homenagem. Merecia até um hambúrguer de siri quem teve essa ideia. Outro desenho que adora fazer referências e é muito conhecido por isso são os Simpsons. E eles não perdoaram nem mesmo a esponja do mar mais famosa dos desenhos. Uma dessas aparições acontece no episódio 4 da temporada 16, chamado Ela Era Minha Namorada, em que Bob Esponja só aparece nos créditos finais quando a Lisa estava dentro do porta-malas de um carro durante uma erupção vulcânica. E ela então diz que estava rezando para Jesus, Buda e até pro Bob Esponja. Eu acho que essa não foi uma boa ideia, Lisa. Mais uma dessas referências bem interessantes do funcionário do Siri Cascudo aconteceu no episódio O Tapa, da 4ª temporada de O Incrível Mundo de Gumball. Nele, Gumball e Tobias acabam ficando presos no telhado da escola, e depois de muito tempo queimando no sol, eles ficam deitados. É uma cena idêntica que acontece no Bob Esponja o filme, em que ele e o Patrick estão deitados queimando no sol. Eu amo as referências que esse desenho faz com outras animações, não só com Bob Esponja. E já que estamos falando de tirar onda com a cara dos outros, tem um desenho que é especialista em zoar outros da cultura pop, incluindo outras animações. Eu tô falando de Uma Família da Pesada. No episódio Em Busca de Rupert, Peter perde sua carteira de motorista e tem que andar de carro com Meg. E quando ele age como criança ao melhor estilo Peter Griffin, Meg coloca um desenho para ele assistir. E adivinha qual foi? Novamente em Loud House, enquanto a professora tá dando aula, a gente pode ver no canto um quadro com alguns animais marinhos. E dá pra ver claramente que são os animais da turma do Bob Esponja, já que a gente vê uma lula, uma estrela do mar, um siri e uma esponjinha quadrada. Essa aparição foi bem sutil, mas bastante criativa também. Falando mais uma vez dos Simpsons, a esponja quadrada aparece mais uma vez no episódio Esposa Aquática, quando Homer leva a família para um passeio em uma cidade da infância de Marge. Lá, a mãe e sua filha estão visitando uma espécie de museu de animais marinhos, e é exatamente aí que aparece uma estátua dele mesmo, o Bob Esponja. Afinal, ele também é um animal marinho, não é? Simplesmente uma obra de arte. E aí, tá curtindo a nossa lista de hoje? Eu tô me divertindo pra caramba com essas aparições do Bob. Se você também é fã dessa galera e tá curtindo tanto quanto eu,
Deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag calça quadrada e conta pra gente qual que é o seu personagem favorito entre todos da fenda do biquíni. Eu já vou falando que o meu favorito é o Gary. E o seu? E já que estamos falando de desenhos que acontecem coisas bem malucas, rolou uma referência bem legal no desenho do Cartoon Network, Titio Avô, um dos mais loucos já criados. O garoto Tommy começa a imaginar como seria sua vida no futuro. Ele acaba se vendo trabalhando em uma lanchonete muito parecida mesmo com Siri Cascudo, justamente onde o Bob Esponja trabalha como cozinheiro fazendo os famosos hambúrgueres de Siri. Dá pra ver até uma versão de uma Lula que lembra bastante o amigo estressado do Bob. Nosso lindo Lula Molusco. Será que a Cartoon Network quis tirar uma onda com a sua concorrente Nickelodeon? Sinceramente, eu não sei. Mas que essa cena ficou muito engraçada, ela ficou. Mais uma vez, os Simpsons dão uma zoada no desenho do Bob. Isso acontece no episódio em que Lisa sugere ao Krusty, o palhaço, vender seus direitos de imagem para programas internacionais. Então a gente vê uma versão aparentemente italiana de Bob Esponja chamada Roberto Spugna Quadrati, bem mais violenta do que a gente está acostumado a ver, mas bem engraçada. É uma versão bem ao estilo comichão e coçadinha, não é? Tem um outro momento em Uma Família da Pesada em que a gente vê o Bob Esponja. Ele acontece no episódio Fique Alerta, onde Stewie está se preparando para receber a Fada do Dente e monta sua equipe de guardas. A parte engraçada é que um dos brinquedos que ele escolhe para fazer a sua segurança é nada mais nada menos que o nosso amigo Calça Quadrada. Eu acho que ele deve conhecer alguma habilidade secreta do Bob Esponja que a gente não sabe. Quando falamos em paródias, um dos programas mais conhecidos por fazer chacota de todos os desenhos e filmes é Robot Chicken. Com humor bem ácido e bastante sarcasmo, esse programa trouxe vários momentos em que aparecem tanto o Bob quanto alguns de seus amigos. Já na primeira temporada da animação, Bob Esponja e Patrick Estrela aparecem fazendo uma dancinha bem aleatória, totalmente insana. Em outro episódio de Robot Chicken, vemos uma cena bastante constrangedora entre Bob Esponja e sua amiga Sandy Bochechas, em que ela diz que tá grávida dele. Em um terceiro episódio maluco de Robot Chicken, a gente vê o que acontece quando o Calça Quadrada descobre que o hambúrguer de Siri é feito de, adivinha só, Siri e outros seres do mar. Ele fica com muita raiva e junto com outros clientes eles atacam o seu siriguejo. Parece que a turma da fenda do biquíni é tão engraçada que todo mundo quer pegar uma carona nesse sucesso, não é? Dessa vez a gente vai dar uma pequena trapaceada na lista e falar de uma aparição bem inusitada do Bob Esponja em um seriado chamado Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Nesse episódio da série, a garotada vai tirar a tradicional foto pro anuário da escola. E todo mundo quer usar uma roupa descolada. Mas olha só o que um dos alunos escolheu vestir para tirar a foto. Eu acho que ele tá precisando dar uma renovada no guarda-roupa, hein? Como esse seriado também é produzido pela Nick, essa brincadeira ficou ainda mais legal. Como a zoeira nunca pode acabar, outra animação especialista em tirar sarro que usou o Bob Esponja em uma de suas piadas foi Futurama. No episódio Yo Laila Laila, a personagem Laila cria algumas histórias e bonecos que se transformam num programa de grande sucesso na TV. E o empresário dela aparece informando que ela teve mais audiência que o Bob Esponja Parafuso Quadrado. Esse nome não te parece familiar? É isso mesmo que você ouviu. Esse pessoal criou uma paródia super engraçada na nossa querida Esponja Amarela. E olha, eu confesso que eu adorei. Outra menção de Bob Esponja em Família da Pesada é em um episódio em que Brian questiona a existência do Papai Noel. E o Stewie fica indignado e pergunta a Brian se ele também achava que o Bob não existia. Calma, Stewie, é claro que o Bob Esponja existe, assim como o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Tá, você conta ou eu conto? Só pra você ter uma ideia do quão famoso o desenho do Bob Esponja é, até mesmo a poderosa Disney, que é a maior concorrente da Nick, não resistiu e incluiu uma piada em um dos episódios de Phineas e Ferb. Nele, a turma vai parar em uma ilha deserta e acabam ficando presos lá. Eles procuram coisas que possam ajudá-los a sair desse lugar. E Phineas começa a cavar e encontra uma esponja e uma estrela do mar. Mas logo sua empolgação desaparece
e ele diz que é uma ideia idiota. Pô, Disney, até que a piada foi boa, mas precisava mesmo dar essa alfinetada? Isso tá parecendo dor de cotovelo, hein? Ufa, terminamos. São muitas aparições e referências ao Bob Esponja e sua turma em diversos desenhos diferentes, o que mostra que o Calça Quadrada é realmente uma celebridade. Se você se lembra de mais alguma que a gente não mencionou, deixa aqui nos comentários. E como sempre, você que tá ligado sabe que a gente deixou vídeos irados para você assistir e continuar curtindo. Até a próxima!